Salve galera, sejam bem-vindos a mais um Equalizando, podcast oficial do Grupo Brasileiros em Sydney. Eu sou Daniel Ferreira Barbosa e nesse segundo episódio a gente vai falar sobre planejamento de intercâmbio. Para me ajudar com o assunto eu trouxe uma convidada muito especial, ela que está na Austrália desde 2015, ela é consultora de intercâmbio desde 2017, morou em Melbourne, Gold Coast e hoje mora em Sydney e também é TikToker, Letícia Calazans. Como é que você tá? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, podendo contar minha história, poder dividir com as pessoas, né, esse sonho que eu venho realizando. E é isso. Vamos conversar. Obrigado você, Lê, por ter vindo. Antes da gente começar a trocar uma ideia, eu queria falar que esse podcast ele não é patrocinado, porque, como eu falei no primeiro episódio do podcast, o Equalizando ele vai ter 3 formatos. O primeiro é o Equalizando Resenha, que foi que nem eu troquei ideia com o Hugo, assim, contar sobre a vida de Austrália e tal. O Equalizando Debate, que eu quero trazer mais gente, umas 4 pessoas aqui para trocar ideia sobre o assunto, que nem a gente estava falando, namoro à distância, dá certo? Ficar ou voltar? Pontos positivos e negativos da Austrália, que aí cada um vai falando o seu ponto de vista. E esse que é o primeiro Equalizando Ajuda, que a ideia é ajudar o pessoal, a comunidade brasileira que quer vir para cá ou que já está aqui. E aí cada episódio a gente vai focar num tópico. Hoje é o planejamento de intercâmbio, mas talvez não seja tão interessante para quem já está aqui, mas vale compartilhar com os amigos que estão no Brasil ou querem vir, entender um pouco mais. Mas vão ter outros episódios falando sobre como arrumar emprego, como alugar apartamento aqui, como formatar um currículo para tentar achar uma vaga na sua área, esse tipo de coisa para ajudar a comunidade, assim como a gente faz no grupo. E a ideia é trazer profissionais da área, assim como estou trazendo você, e não só de uma agência de intercâmbio. Como a gente hoje está falando de intercâmbio, talvez amanhã a gente fale de intercâmbio também, mas para dar oportunidade para uma outra agência. Sim, com certeza. E outro dia para uma outra agência. Então, eu tenho mandado mensagens para o pessoal que trabalha com intercâmbio, e todo mundo que quer ajudar de alguma forma pode me mandar mensagem ou responder as minhas mensagens, teve gente que não respondeu, e a gente marca essa conversa. Também queria agradecer o Leozinho por ter me dado a ideia do nome, Equalizando, legal. Muito criativo. E pela televisão também, ele me deu essa TV, fez uma para Deus ver. Muito obrigado, Leozinho. E Lê, agora, sem mais delongas, queria que você falasse um pouco sobre você. Eu tenho algumas notas aqui, tal, então não se incomode se eu anotar alguma coisa. Mas eu queria saber um pouco mais sobre a Letícia, como foi a trajetória dela antes de vir para a Austrália e antes de se tornar agente de imigração, que já ajudou mais de 800 pessoas a virem para cá. Não sou agente de imigração ainda. O consultor Vou de chegar intercâmbio. lá, isso. Mas já profetizando, aceito. Bom, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Primeiro que acho que ninguém é dono da verdade, né? São histórias, são experiências. Para algumas pessoas dão certo, para outras pessoas não. E eu mergulho muito na minha história de Austrália, mas antes de falar de Austrália, eu vou falar um pouquinho de onde eu vim, né? Tá. Então, eu sou de São Paulo, cresci em São Caetano do Sul. Estudei, sempre trabalhei, desde nova. Trabalhei por mais ou menos 10 anos com recursos humanos no Brasil. Legal. Me formei em administração de empresas, Eu né? também. E famoso, fiz 18 anos, não sabia o que eu queria da vida. Total. Minha mãe falou, você tem que fazer faculdade. ADM. E aí eu fui fazer administração. Tem um caso bem engraçado, inclusive, eu não queria estudar, porque eu não sabia o que eu queria fazer. E aí minha mãe me forçou a fazer um vestibular. E aí eu fiz o Uniban, falei, vou fazer o Uniban, porque era o que eu conseguia pagar na época. Era uma das universidades mais baratas. Passei, obviamente, né? Certo. E não fiz a matrícula. Deixei passar e minha mãe falou, como assim? Eu perdi a data da matrícula. E aí eu corri na Universidade de São Caetano do Sul, que era o IMES, né? Hoje é USCS o nome da universidade. E apresentei o meu histórico escolar e tudo mais, e eu consegui uma vaga sem fazer vestibular. Que isso? Então, Te aceitaram, me né? aceitaram. Passei, comecei a estudar, me formei. Durante a faculdade eu fiz um estágio no Grupo Votorantim, foi quando eu comecei com recursos humanos, literalmente. Trabalhei quase 2 anos no Grupo Votorantim, com concreto, meu foco era concreto, trabalhava na área de RH do mercado de concreto. Já que era labor, já lá da... Praticamente construction. E depois eu passei no programa de estágio na Pirelli, que é um programa assim super bacana, né? Foram 2 anos de estágio onde eu realmente me envolvi, aprendi muito
também sobre Recursos pneus. humanos? Trabalhei no RH. Tá. Comecei com a parte de recrutamento e seleção, então contratava pessoas, principalmente estagiários, né? Eu contratava estagiários. Mas eu fui crescendo. Trabalhei na Pirelli por 7 anos. Fui efetivada, mudei de negócio, né? De área de negócio. Fui trabalhar com a área de revenda de pneus. Então, eu trabalhava hoje chama Campneus, a brand. E são cerca de 90 lojas no Brasil todo. Então, eu trabalhava viajando. Conheci o Brasil inteiro. Que legal. A trabalho. Então, muito legal. E minha relação com pessoas, em ajudar pessoas, sempre estava no sangue, né? Então, desde que escolher uma pessoa e ajudar ela a construir a carreira dela, desde o... Se desenvolver. Se desenvolver, se descobrir. Então, eu contratava um estagiário hoje que daqui 5 anos ele estaria como gerente. Inclusive, eu tenho um grande amigo, Rafael Ortolani. Eu escolhi ele para ser estagiário da área de marketing da Pirelli no Brasil. E hoje ele é um dos gerentes tops de marketing da Austrália, da Pirelli na Austrália. Ah, é? E ele mora aqui também? Ele mora aqui, é residente. Então, assim, que top. O quão a gente pode influenciar, né, na vida das pessoas. Total. E ajudar as pessoas a construírem suas carreiras. E nessa de contratar pessoas, trabalhar com jovens potenciais, todo mundo que eu entrevistava me falava: fiz intercâmbio na Irlanda, fiz intercâmbio em Vancouver, fui para Sydney. E aí eu só escutava aquilo e falava. Era o ponto de destaque em todas as entrevistas que eu fazia. E aí eu fiz uma autorreflexão, isso foi em 2013, do tipo, se eu não tivesse experiência, daqui a um tempo eu não vou me destacar no mercado. Eu não tinha inglês. Você já estava formado em 2013? Já, me formei em 2009. Tá bastante tempo. Mas eu estava muito focada em carreira, né? E aí eu comecei a fazer essa reflexão do tipo, eu estava muito longe dos estudos há um tempo, e eu não tinha inglês, não tinha vivenciado isso. Assim. Academicamente falando, né? Em questão profissional, eu estava crescendo muito. Já estava numa posição gerencial, eu lidava direto com o superintendente. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes profissionais que eu tenho certeza que formaram a pessoa que eu sou hoje. Te moldaram. Então, eu comecei muito nova, né? Eu estava na Pirelli, eu saí de lá com 25 anos. Eu trabalhei 7 anos lá. Caramba. Então, eu fui carreirista na Pirelli, uma grande escola para mim. Eu tenho um orgulho de falar dessa empresa. Mas eu estava acomodada, no sentido de que precisava de mais motivação, e eu percebia que tinha essa lacuna do inglês e do intercâmbio. Porque mais que o inglês, nada. Hey, how are you? That's it. E the book's on the table, and that's Mas aí eu conversei com o meu chefe, né, na época, esse superintendente, o qual eu tenho um apreço muito grande, e falei para ele que eu queria fazer au pair nos Estados Unidos, porque eu não tinha condições de pagar um intercâmbio. Era muito caro. Ainda é, mas hoje é mais possível, mais tangível, vamos dizer assim. E aí ele falou pra mim, você quer o meu conselho como chefe ou como amigo? Eu falei, como amigo. Ele falou, então guarda dinheiro, eu vou pagar um curso de inglês pra você pela empresa, 6 meses, estuda, se dedica e vai fazer 2 meses de intensivo, sem trabalhar, vai só estudar. Sem fazer au pair. Aí eu fui para os Estados Unidos, morei em Boston, 2 meses, quase 3. Estudava de segunda a sexta, das 8 às 3 da tarde. Foi incrível. Inglês. Meu inglês cresceu assim, evoluiu muito. E a experiência, né, com outras culturas. Primeira vez que você tinha ido para fora do Brasil? Eu já tinha viajado para o México a passeio, mas aí portunhol, né? Então funcionou. Mas foi a primeira vez, assim, sozinha foi a primeira vez. Aí eu morei em casa de família, tive toda aquela experiência. Voltei, eu ainda estava empregada, tirei férias. E aí eu voltei com um gostinho de quero mais. Só que eu queria trabalhar, porque o inglês de escola é muito easy, né? Você sabe. A gente chega aqui na Austrália, estuda 6 meses, acha que tem upper intermediate. Aí você vai para o mercado, para a vida, você vê que não é bem assim. E conversei com o meu chefe, falei, olha, eu acho que eu vou querer mais. E aí eu comecei a pesquisar. Tinha gostado. Comecei a pesquisar, olhei Irlanda, olhei Canadá. E aí a Austrália surgiu, porque eu tinha um amigo que morava aqui, da época da faculdade. Bati um papo com o Rafa, falei, e aí? Ele falou, meu, só vem, vai nessa agência aqui, conversa com os caras e aí eu fui. Fiz um orçamento, na época tava dando em torno de 14, 15 mil reais, porque o dólar tava baixo. Eu vim pra cá com dólar 6 meses de Austrália. 2,15, 7 meses de Austrália, 6 de estudo e 1 de férias, pacote.
E aí eu negociei, né, com a Priele que eu ia deixar o grupo, então eu tive um tempo de transição, que eu acho que isso é muito importante, você passar a cadeira para alguém, não deixar, né, a empresa na mão. Sair assim do nada. Até porque a minha intenção era voltar. Então eu deixei portas abertas para voltar. E aí eu saí da empresa em janeiro, apliquei meu visto. Então assim, já estava desempregada quando eu apliquei o visto. Meu visto saiu uma semana antes do meu embarque. Você já estava com passagem? Tudo. Nossa. Passagem, COI da escola, matrícula, né? E o visto não saía, o visto não saía. Aquele desespero. Desespero. E saiu. Uma semana antes, eu lembro que quando a minha agente me ligou, ela ainda fez uma brincadeira. Ai, a embaixada tá pedindo para você ir pessoalmente em Brasília, fazer uma entrevista e blá blá blá. E eu comecei a chorar no telefone, a entrevista em inglês. Brincadeira, seu visto foi aprovado. Então, uma coisa que eu não faço é inventar mentira para os meus clientes. Eu falo na hora, tá aprovado ou não tá. Tá aprovado ou não tá. Mas enfim, aí eu cheguei aqui na Austrália dia 9 de abril de 2015. Eu cheguei em 9 de abril também. Sério? De 2016. Olha, um ano depois. É, um ano depois. 9 de abril de 2015 eu cheguei aqui para estudar inglês, né? Eu pesquisei muito sobre a escola de inglês, eu acho que isso fez total diferença. Eu busquei uma escola a qual eu tenho orgulho de falar que eu estudei, que é a Greenwich. Tá. E o que me fez, bem aqui, me fez escolher foi a flexibilidade de horário, de cursos, né, localização. Era uma escola bem conceituada na época que eu escolhi. E aí comecei, né, a minha vida aqui. Então, o que me trouxe para a Austrália, até pra gente, né, o que eu vim fazer aqui, foi o fato de eu olhar o mercado e ver que as pessoas estavam se destacando pelo fato de ter inglês e experiência internacional. E aí eu falei, vou viver essa loucura do intercâmbio. Aí cheguei aqui, eu preferi estudar de manhã, então eu me dediquei muito no estudo, o que não me dava muita flexibilidade para trabalho. Seu inglês já estava bom quando você veio para cá? Eu achava que eu tinha um inglês assim, intermediário avançado, porque eu estudei inglês americano. Boston, Aí eu cheguei aqui e me falaram que o inglês era britânico. Mas não é. O inglês australiano, super difícil, né? No começo até o ouvido abrir assim é complicado. Mas eu confesso que eu também não sou uma boa referência de tempo para conseguir emprego, porque eu me dediquei a estudar. Então eu vim com dinheiro para me manter aqui por 3 meses, sem precisar estudar muito, né? E eu fui aos pouquinhos. Então, assim, isso foi uma vantagem, porque quando eu fui procurar emprego, meu inglês já estava melhor. Top. Então eu trabalhei, meu primeiro emprego aqui foi de cleaner de obra, o qual até hoje eu nunca recebi. Que é comum, isso acontece com todo mundo, né? Quase todo mundo. Primeiro emprego, pus o vácuo nas costas, das 7 às 4 da tarde limpando. O cara falou, volta amanhã. Voltei. No outro dia eu cheguei lá, não tinha mais nada, não tinha equipamento, não tinha. Fugiu, foi embora. Tomou um calotinho. E tomei um calote, né? Então, assim, fica uma dica aí pro pessoal também que pesquise sobre a empresa, pega referência. Esse é um tópico também que eu quero abordar muito importante. nos próximos capítulos. É, muito importante. E aí, depois disso, eu comecei a trabalhar como waitress. Foi o primeiro emprego que eu consegui, através de indicação, tomando cerveja com uma menina na festa da VR. Eu falei pra ela, eu tô desesperada atrás de emprego, meu dinheiro tá acabando. Foi esse o papo, estou desesperada. Ela pegou o telefone, mandou o meu número pro chefe dela, falou, fica tranquila, você vai pegar o meu lugar. Eu tô voltando pro Brasil, eu vou te colocar no meu lugar. Ou seja, se estiver precisando de emprego, vai pro bar. Network, toma uma cervejinha, se solta e vai. Não, mas isso é muito importante mesmo, com né? certeza, com certeza. Eu acho que é o maior skill que você precisa ter, fazer networking aqui, né? E aí eu fui para entrevista, era uma function de casamentos, era um castelo, literalmente um castelo onde tinha casamentos. E aí... Eu trabalhei numa dessas também. Trabalhei por 2 anos nessa empresa. Nossa, 2 anos é muita coisa. Cheguei lá desesperada, porque eu sempre tô desse lado da bancada fazendo entrevista. Aí quando eu tenho que sentar do outro lado e ser entrevistada, é muito desconfortável para mim. As pessoas acham que quem faz entrevista sabe fazer tudo, mas não. E aí eu fiz uma entrevista com ele, eu decorei, né? O que eu precisava falar? I have been in Australia since... Praticou no espelho? Exato. E ele viu que eu tava nervosa e ele falou pra mim, o emprego é seu. Eu só preciso que você relaxe e me responda. Você sabe carregar 3 pratos?
Aquela hora, meu mundo caiu. Eu falei, cara, sou uma pessoa Sem nem dois qualificada, direito. já viajei vários países, falo inglês, falo português. O cara não tá nem aí pra isso, ele quer saber se eu sei carregar prato. E aí eu conheci a Austrália como ela é, né? Como a Austrália é, Como a total. Austrália é. E ele me ensinou a carregar os pratos, consegui o trabalho, fui pro tal do trial, né? Que é O teste, né? que a gente faz. Passei e aí comecei a trabalhar. Depois disso eu fui nani, trabalhei em porta de balada, entreguei flyer. Fiz de tudo um pouco. Fiz um pouco de tudo. Já trabalhei de hosters, né? Recebendo as pessoas. Já fui personal organizer, ia na casa das mulheres. Além de limpar, eu oferecia pra organizar o guarda-roupa. Ah, é? Ganhei muito dinheiro assim aqui. Caramba! E aí foi Eu indo, sou mal organizado, eu acho que eu podia fazer isso daí. Pois é. É um mercado muito legal, muito bacana. Que E as legal. pessoas não gostam de arrumar. Elas gostam de ter tudo arrumado, mas elas não gostam de arrumar. Ainda Eu mais amo. Ozzy, meus flatmates. Eu tenho um flatmate Ozzy, eu já morei com muito Ozzy, o pessoal meio desleixado. E o meu guarda-roupa é dividido por cor. Então, assim, sabe? Todos os cabides virados pro Para mesmo um lado lado. só. Que signo você? Eu sou de Libra. Sou taurina. Também sou bem sistemática, assim, gosto das coisas organizadinhas. Mas enfim, daí foi assim, comecei a estudar o inglês, né, como eu te falei, aí Tá. deu 6 meses, 5 meses e meio, 6, eu falei pra minha mãe, Acabando o meu inglês não tá intercâmbio. legal ainda, acho que eu quero mais um pouco. Mas Aí aí você se renovei. relacionava muito com brasileiro? Nessa época, eu morava numa share house que tinham 20 pessoas. Nossa senhora. Era uma loucura. Aquela zona. Festa, era muito Ah, legal. mas no No começo de começo é Austrália era legal, muito né? legal, Pô, sabe? conhece um monte de Tomava gente. gum, né? Nossa Aqueles senhora, vinhos gum, de pior ressaca que eu já tive na minha 13 vida. dólares, 4 litros de Meu vinho. Deus. Vai E conversar aí, Austrália. como eu morava com muita gente, eu praticava muito inglês. E aí eu Tá. tinha aula todos os dias também, né? Então, eu tinha muitos amigos brasileiros, mas eu ia muito por Malones, aí você conhecia gente Ixi, aquilo lá, tudo né? quanto é Malonão da lugar. massa. Aham. né? Então, eu acho que a minha roommate, ela era da Eslováquia. Então, eu falava muito inglês dentro de casa. Isso foi um grande diferencial para mim. Tanto que eu conseguia alcançar, né, o nível upper em 6 meses e fui pro VET. Aí, quando eu renovei meu visto, eu já fui pro curso vocacional, um curso técnico. Aham. E aí, foi mais direcionado em trabalhar, né? Então, eu fiquei focado em Fazer trabalhar, dinheiro. trabalhava com criança, isso ajudou muito no meu inglês. Nossa, Muito, eu imagino. muito. Eles me corrigiam. Então, Que legal. por exemplo, uma técnica, o pai dele fala, a gente vai viajar, precisa montar as malas, precisa arrumar as malas. Tá. Aí eu não sabia o que que eram as Cada palavras coisa. que estavam ali. Aham. Então eu brincava com eles de Os objetos. procurar o que que era aquilo. Então eu falava, por exemplo, barraca. Aí eles tinham que ir procurar o que que era, me ajudar a procurar. Aham. Eu ia montando. Então assim, era uma forma de eu aprender Inglês. Pô, e legal. deles estarem entretidos ali comigo para fazer o que tinha que fazer, né? Meio que Mas fazer uma brincadeirinha. e foi muito bom, porque foi uma parte de afetividade, sabe? Que a gente tá, né, no intercâmbio, a gente fica longe de todo mundo, amigos, E a gente se família. apega muito fácil, né? Sim, e as crianças me davam aquela carinho de Que legal. genuíno, né? Então foi muito bom pra mim, eu trabalhei 2 anos como babá. E aí no final de 2016, na virada do ano, 16 para 17, eu tava na frente da Harbour Bridge vendo os fogos, e aí eu falei, acho que eu tô pronta para dar um passo diferente. Tá. E do primeiro dia que do segundo dia que eu cheguei na Austrália, eu fui na agência para aquela orientation, né, que eu chamo de sobrevivência, como sobreviver aqui, que tudo que você Sim. precisa saber é como funciona o cartão do banco, do ônibus. Da agência que você tinha vindo. Isso, Tá. isso. Eu vim com a Weshuan, né? Tá. E aí a tia Juju, que é uma pessoa muito especial, ela que apresentou, ela que fez essa orientation day. E Aham. quando eu vi ela fazendo aquilo, eu pensei, é exatamente o que eu fazia com funcionários novos na Pirelli. Que legal. Inserimento das pessoas, explicar Sim. como funcionava o plano de saúde, blá, 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 blá. E eu me vi fazendo aquilo, eu falei, pô, é uma coisa que eu posso trabalhar. Foi daí que veio a minha ideia de trabalhar com uma agência. Ah. E E aí você se viu? a carreira, né? Poder ajudar pessoas a trilharem carreira. Por mais que é mais foco educacional até então, eu me vi no perfil, falei, quando eu estiver bem de inglês e de experiência, de vivência de Sim. intercâmbio, porque eu acho que isso faz muita diferença para você vender De intercâmbio, viver a Austrália. viver a Austrália, né, Sim, propriamente. total. É. E aí eu fiz um currículo e eu estava pronta para começar a mandar para as agências, mas aí eu vi um post no Facebook de um menino, que eu não conheço, nunca falei com ele, elogiando uma agência de intercâmbio.
porque ele teve o visto negado com outra agência e aí não quiseram ajudá-lo, né? Sim, Que normalmente o e que aí acontece. foi buscar ajuda. Foi buscar ajuda e essa agência abraçou ele, fez a apelação, recorreu ao visto e conseguiu o visto aprovado. E eu me identifiquei, porque eu não sou vendedora. Tá, Então, se eu tiver que te vender uma coisa que eu não acredito, você eu não não vai sirvo vender. para isso. Tá, Eu tenho que olhar para você, ver o que você precisa e aí eu te falo o que eu tenho, sabe? Isso é legal. consultoria, Uhum. né? E aí eu me identifiquei. Falei, um lugar que eu gostaria de trabalhar, porque pensa dessa forma. E eu mandei uma mensagem no Facebook pro dono dessa agência, falei, o nome dele é Procurando Fernando, emprego. falei, Fernando, muito prazer, eu sou a Letícia, Tá, aqui tá meus, vamos dizer assim, que eu tenho para te oferecer, eu tô procurando uma oportunidade. Não tenho experiência, mas eu tenho isso e eu quero trabalhar com você. E aí ele falou que a forma que eu abordei ele foi diferente, que ele nunca tinha recebido um approach desse jeito. Me chamou para um tô café, interessado. Aham. aí eu fui para o café, a gente conversou, e ele falou para mim, olha, Letícia, eu não tenho vaga no momento, mas quando eu tiver, pode ter certeza que eu vou te chamar. Pô, que legal. E aí eu saí de lá tranquila, eu tava com trabalho, tava tudo bem, sabe? Sim, E aí que eu sim, falo não que a tava gente tem que se passando- mexer. Aham. Não é quando a gente tá perdendo o jogo, é quando a gente tá bem. Sim, sim, total. Passou 2 semanas, ele me ligou. Quer começar? Olha só, proatividade Abri uma total. vaga aqui, vou te chamar. Pô, aqui tem muito disso, Tem. né? E eu era estudante, né? Muita gente fala, ai, como estudante tu não consegue trabalhar em escritório. Consegue. Consegue, Part-time, você começa como part-time, mas Sim. aí as coisas vão acontecendo, né? Total. E comecei a trabalhar, Dani, sem experiência nenhuma na área de intercâmbio. A experiência que eu tinha era a minha vivência de intercambista. Sim. Mas eu não conhecia lei, eu não conhecia processo, eu não conhecia absolutamente nada. Aí teve que aprender. E eu vou te dizer que eu aprendi praticamente tudo sozinha, porque em uma semana que eu estava trabalhando com ele, ele teve que mudar para Perth, por conta do visto e tal. E aí você ficou sozinho? Eu fiquei sozinha no escritório e eu tive que aprender. Site de imigração, Mas você era a ler. única funcionária daqui Tinha de uma Sydney? outra funcionária, mas não era vendas, era processos. Ah, tá. Então, assim, outro mercado, sabe? E aí eu fui aprendendo. Correu atrás. Conversei com pessoas que trabalhavam na área, peguei dicas, né? Tá. E fui, na verdade, usando o meu skills antigo, né? Que era consultoria. Então, eu sempre trabalhei com gente. Tá. E eu sempre atendi a área como RH, área comercial. Então, eu gosto da área de vendas, da área de marketing. É uma coisa Sim. que está no meu sangue. Mais pessoas vêm primeiro. Então, vender ajudando pessoas é o que me faz feliz. Tá. Se eu tiver só que vender, entrar numa loja Sem e vender propósito camiseta, eu não nenhum. vou fazer. Tá. Entendeu? Entendi. E aí eu fiquei nessa agência por 9 meses, mais ou menos. Foi muito legal, porque a agência não tinha nada de workshop, Não tinha nada. inserimento de novos alunos, e eu criei tudo isso. Que legal. E era meu background, treinamento e desenvolvimento, sabe? Uhum. Então eu mesma dava os cursos de garçonete, de babysitter, de tinha cleaner de trabalhado obra, com isso. tudo que eu tinha feito na Austrália, Compartilhar a sua experiência, eu o seu ensinava para as conhecimento. pessoas. Aí 9 meses depois eu recebi um convite para trabalhar numa agência latina. Então não tinha nenhum brasileiro. Tá. E aí eu confesso que deu medo, assim, porque eu era Desafio. nova no mercado ainda, apesar de que Tinha 9 tive meses um de bom experiência. resultado, assim, de vendas logo no começo. Eu tinha bastante cliente. Só que a agência que eu trabalhava antes tinha muitas lojas no Brasil. Então vinha muita gente. Essa Entendi. agência que eu ia trabalhar não nada tinha no nenhum Brasil. brasileiro lá. Então o desafio era muito grande. E eu aceitei. Trabalhei lá por 2 anos. Os primeiros 6 meses eu implementei exatamente isso. Workshop, suporte. Então toda sexta-feira tinha happy hour na agência. A gente Legal. comprava cerveja, os novos alunos, porque a galera chega aqui e não tem amigos, não tem amigo. Sim. A gente trazia e criava uma comunidade. Sim. A gente comprei sim, um legal. pimbolim na agência, a gente jogava Pô, pimbolim, tipo, sexta, 4 da Todo tarde mundo- era festa. Tinha um DJ e Muito ficava legal. lá, é muito legal. E aí foi indo. Eu cheguei a fazer workshop aqui com 60 pessoas na minha sala assistindo como carregar pratos. Como carregar Como prato. carregar prato, como montar mesa, sabe? E eu tenho muito orgulho de falar isso, porque Total. na Pirelli eu treinava líderes e executivos que ganhavam muito dinheiro. Sim. E hoje eu tenho a oportunidade de lidar com pessoas que querem chegar, né, querem crescer dessa forma. Então, foi, né, corporativo para o acadêmico, que é o que eu trabalho hoje, é muito Sim. mais foco acadêmico, mas é muito Teoricamente gostoso. é a mesma coisa que você É a mesma faz. coisa. Mercados diferentes, mas a atividade é igual.
E aí eu trabalhei nessa agência por 2 anos, onde eu tive a oportunidade de mudar de cidade. Então eu fui para Melbourne para resolver um problema de equipe. Eu já estava como gerente. Em 6 meses eu fui promovida a gerente. E eu cheguei em Melbourne e eu descobri que o buraco era muito mais embaixo. Eu liguei pro meu chefe na época e falei, ó, não volto. Sério? Me manda um gift card, eu vou comprar roupa, porque tava no inverno, em Melbourne, julho. Nossa, frio demais Eu fui lá. com uma malinha de mão, falei, o preço da passagem, você me dá em dinheiro, eu vou comprar roupa e eu vou ficar por aqui. Eu fiquei 3 meses em Melbourne. Sério? Não aguentou? Não, eu tive que ficar, de trabalho mesmo. E foi incrível, porque eu pude conhecer a cidade, realmente conhecer as escolas, trabalhar, fazer o negócio girar. Tá. Voltei para Sydney. Passou mais 6, 8 meses. Nisso eu já estava com uma equipe de praticamente uns 15 brasileiros trabalhando para mim, comigo, né? Sim. E aí eu fui para Gold. Nessa agência que não tinha um brasileiro. Não Você foi a tinha, eu primeira comecei e- sozinha, eu saí de lá, tinham quase 20 brasileiros trabalhando. A gente cresceu muito aqui. E a gente abriu uma loja em Gold Coast. Então eu fui para lá para abrir a loja. Desde Tá. a escolha do local, design, montagem das participou de coisas, foi eu que fiz. Montou os móveis lá do IKEA. Ajudei. E foi muito legal, sabe? Foi uma experiência, assim, de desenvolvimento da brand no local. Ninguém conhecia a agência. Imagina, você tá indo para uma cidade, você abre um negócio, assim. Foi muito bom para minha carreira, para minha experiência. E principalmente de conhecer. Então, hoje eu consigo vender a Austrália toda. Eu só não conheço Perth e Adelaide ainda. Mas Brisbane eu conheço, Sydney, Gold Coast, Melbourne. Já foi. Já pra morei esse praticamente, né, em todos os lugares, conheço, sei andar, sei como funcionam as regras, sei como que é para conseguir emprego em cada lugar. Então, tipo assim, Sydney você consegue emprego de qualquer coisa. Em Queensland, trabalho mais cleaner, housekeeper e hospitality. Hospitality, tá. Né? Obra é um pouco mais Um pouco difícil, mais assim. restrito, Tem, aham. mas não é, você tem que ter carro, é mais afastado. Entendi. E Melbourne também, hospitality muito forte, a cleaner é muito forte, porque tem muito escritório corporativo, né? Então foi bem legal, assim, eu acho que conhecer as outras cidades hoje me deu bagagem para poder olhar para o meu Sim, cliente e falar assim, e recomendar. acho que tu tem mais perfil para essa região, Entendi. né? E aí eu estava em Gold, eu morei 10 meses em Gold e voltei para Sydney, também estava estagnada. Tava assim, tudo já tava dando certo, não tinha mais aquele frio na barriga, sabe? Sim. E aí eu fui trabalhar numa escola de empreendedorismo. Então Legal. eu fui trabalhar vendendo para agência. Ah, entendi. Então eu parei de vender para o cliente e eu fui trabalhar como marketing Tá manager fazendo de uma B2B. escola. Não dá. Eu gosto do cliente, eu gosto de resolver o problema Entendi, dele, sim. sabe? Tá. E aí ter uma pessoa no meio que não tem a mesma pressa, a mesma Feeling urgência, também. ou até a preocupação de vender o que ele realmente precisa e não só o business da vida. Sim. Eu não gostei muito da experiência, e aí 4 meses depois eu saí e decidi ir embora para o Brasil. Falei, deu. Ah, é? Isso foi há 2 anos atrás. Falei, chega. Cansou de Austrália? Cansei, muitas promessas de sponsor, promessas, e eu falei, deu. Entendi. Comprei passagem, comecei a me despedir de Austrália, consegui um emprego para continuar trabalhando com intercâmbio no Brasil, e aí veio o Covid. Em março do, E aí? março do Março de 2020. Aí meu pai e minha mãe falaram, não, volte. Aí eu fui renovei E a meu- passagem era pra quando? Abril. Ah, No dia que acabava meu visto, dia 28 de abril de 2020. Renovei meu visto uma semana antes, não façam isso, detalhe. E aí eu renovei meu visto, então assim, foi a minha 5ª aplicação de visto de estudante. Tem muita gente que fala, ai, mas é minha 3ª, minha 4ª aplicação. Tudo depende do seu Tem objetivo. gente que tá na né? 10ª. Tem gente que tá aqui há 10 anos como estudante. sim. E fiquei, né? E eu sou muito grata de ter ficado, porque eu acho que quem ficou na Austrália nesse período, muita gente que soube aproveitar, né, se deu bem de conseguir emprego, de conseguir melhor colocação no sentido de cargo, salário, né? Tá. As coisas mudaram bastante aqui. Sim. A mão de obra que já era bem valorizada, agora está Ainda mais? super valorizada. Então, eu cheguei na Austrália ganhando 15 por hora como cleaner. As cleaners Sim. hoje não trabalham com menos de 40. Então, assim, foi muito bom para quem ficou, em contrapartida, né? Longe da família. Uma escolha, cada escolha é uma renúncia, sim, né? Gente,
Eu tive a maior perda da minha vida no Covid, que foi o meu avô. Meu avô faleceu, né? Não de Covid, graças a Deus, mas eu não pude ir, né? Então, assim, mas aconteceu comigo também. muito difícil, né? Mas isso nos torna mais forte. Eu acho que Sim. isso faz a gente ver que a gente está no caminho certo. Tudo é um propósito, escolhas e renúncias. Eu acredito muito nisso. Enfim, aí eu fiquei. Foi a terceira vez que eu tentei ir embora da Austrália e eu não consegui. E não conseguiu. E aí eu entendi que tinha um propósito para mim aqui, Tá. né? Recebi uma proposta de trabalhar com Migration Agent, né? Focado mais no processo de imigração. E ali eu me encontrei, porque é o que eu gosto. Eu gosto de desenhar processos e conseguir vislumbrar essa pessoa daqui 5 anos. O que você quer da sua vida? Tá. Eu quero imigrar. Como a gente vai fazer? E aí, eu estava muito feliz com o meu desempenho como consultora, né? Até então, eu já estava com mais de 700 vistos aprovados. Pô, legal. Isso até fevereiro de 2021. E faltava alguma coisa, sabe? Eu queria oferecer mais para os meus clientes e eu não podia, porque eu trabalhava em agência de intercâmbio que era focada em inglês, VET e faculdade. Era isso que eles tinham para oferecer de serviço. E com fronteira fechada, quem ficou aqui queria algo a mais. Queria usar o tempo que estava aqui. Aí eu recebi essa proposta e fui. E foi uma escola, está sendo uma escola, porque hoje eu trabalho com todos os vistos. Estudante, visto de postgraduate, que é o visto para quem faz curso de demanda, o 485. Já estive nesse visto. Um visto muito legal, foi muito interessante. Skill Visa, Sponsor Visa, partner, né, com australianos, ou australiano ou australiana. E tem sido muito legal, porque eu posso usar a minha experiência como consultora de intercâmbio e oferecer pathway imigratório, porque eu trabalho com advogado de imigração, né? Então, mas enfim, eu acho que essa é a minha história. Fazem 7 anos que eu tô aqui na Austrália, agora em abril. 5 anos que eu trabalho com intercâmbio. Exatamente hoje eu bati 818 vistos aprovados, então parabéns. Estou na busca dos 900 esse ano ainda, se Deus quiser. E eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu faço primeiramente por amor, eu gosto de ajudar pessoas, eu gosto de... Principalmente quando a pessoa chega sem rumo, sabe? Assim, perdida. Perdida, tipo assim, eu não gosto da minha área, minha mãe mandou eu fazer engenharia e eu não suporto, eu quero ser chefe de cozinha. É ali que eu gosto de atuar, sabe? De mostrar pra pessoa que é possível, que ela pode fazer acontecer, que depende só dela, né? Sim. E, enfim, no dia que eu decidi ir pro Brasil, que foi 9 de janeiro de 2020, eu saí da advogada de imigração super... assim, decidida, é isso que eu quero, não vou estudar nada da lista, vou embora, deu. Fui pra praia, um caderno, comecei a escrever um projeto. Projeto esse que chama Te Ajudo com Tudo Hoje. Então, um projeto que nasceu tem 2 anos, né? Mas que eu só tirei ele do papel e comecei mesmo a fazer acontecer, propriamente dito, em setembro do ano passado. Tá, então você tinha tudo planejado, tudo planejado, mas assim... faltava um pouco, sabe? Tinha medo. Coragem. Coragem, literalmente. Eu sabia que eu tinha tudo para fazer, mas aí tinha o medo da responsabilidade mesmo, porque é um peso, né? Você sabe, Dani, isso aqui é um compromisso, peso. Né? Um compromisso. Sim. E eu fiz uma mentoria com a Fernanda Gasal ano passado e foi o meu... Ela é maravilhosa, né? Ela é sensacional. Essa mulher... Eu tenho uma foto dela na minha estante, todos os dias eu olho. Eu também. Não, tô Ela é maravilhosa, é uma mulher incrível e assim, eu fiz o curso de planejação. Eu vi o podcast dela, ela falou com os moleques lá do Sei Lá. Sim, ela foi. Eles postaram ontem, né? Eu também assisti. Eu ouvi, eu tô fazendo Uber agora, eu ouvi, muito legal. Não, ela é maravilhosa, assim, uma mulher que... ela ajuda muitas mulheres, muito. Ela tem um curso chamado Super Self. Né? O primeiro curso que eu fiz foi de business planejação, foi para quem queria ter um negócio. Legal. E aí agora eu faço o Super Self. Então assim, super indico para quem tá no momento de decidir não só o que quer da vida, mas de arriscar, sabe? Sair da zona de conforto, valeu muito a pena para mim. Quero conversar com ela também. Fê, vem aqui, fica o convite. Enfim, Dani, foi isso. Então há 5 anos eu tô nessa carreira de ajudar pessoas, né? E você achou? E a Te Ajudo com Tudo veio para somar o que eu faço, né? Então, hoje eu trabalho com um advogado de imigração, então eu trabalho numa agência,
onde a gente dá toda a assessoria para o estudante se tornar imigrante se ele quiser, ou se ele quiser somente acadêmico, também tem. Tá. E paralelo a isso, eu tenho Te Ajudo com Tudo, que vem para nutrir pessoas com informação de intercâmbio na Austrália. Então a gente fala de tudo lá. Pô, legal. De tudo. É bem parecido com o propósito do podcast, do grupo, que é ajudar a gente vai poder trabalhar muito em conjunto nesse sentido, porque eu não envolvo nada da agência, sabe? É uma coisa minha, completamente minha, onde a gente vai falar de assuntos para quem quer vir para a Austrália, como para quem já está aqui, quer ficar, ou tem dúvida de que curso faço. Então esse é o propósito, é isso que a gente vem fazendo há um tempo aí. Mas enfim, um passinho de cada vez, a gente vai crescendo, acho que aprendendo um com os outros, né? E é por isso até quando você me fez o convite, eu falei, com certeza. Obrigado. Para mim é assim, uma honra, um prazer, porque eu não acredito em crescer sozinha. Jamais, sabe? Para mim, cada cliente que eu atendo é uma conquista mútua, do visto dele e do meu crescimento. Aprendizado. Então, enfim, essa sou eu, isso que eu vim fazer aqui, isso que estou fazendo aqui. E espero realizar muitos outros sonhos. Com certeza vai realizar. Leti, eu separei umas perguntas aqui. Vamos lá. Então, para a gente começar com esse planejamento de intercâmbio, eu me colocar no lugar de uma pessoa, cara, eu resolvi terminar a faculdade. O meu cenário foi esse, né, na verdade. Eu terminei a faculdade e falei assim, quero fazer intercâmbio. Óbvio, joguei no Google, né? Intercâmbio Austrália. Eu não sabia nem se era Austrália, na verdade, né? Mas intercâmbio, queria aprender inglês. E na verdade eu estava entre Vancouver e Sydney. E por conta do clima também, apesar da distância, né? Eu resolvi vir para cá. Você, como consultora de intercâmbio, qual o passo a passo que você recomenda que alguém comece que a pessoa faça para planejar o intercâmbio, o pontapé inicial? Como você recomenda fazer isso da melhor forma possível, que a pessoa se planeje? Como eu falei, não tem certo e errado, né? Vai depender muito de cada perfil. Então, eu vou falar especificamente de Austrália, porque eu não trabalho com outros países ainda, então vou focar na Austrália. Tá. Eu acho que o primeiro ponto tenho o desejo de fazer intercâmbio. Primeira coisa é começar a pesquisar sobre o país, né? Então, o que a Austrália tem de bom para intercambista? O que ela oferece de diferencial de outros países? Por exemplo, hoje os únicos 2 países que como International Students você pode trabalhar, né, com visto de estudante, é a Irlanda e a Austrália. No Canadá, somente com Higher Education. Ah, é? Não sabia. Tá, então assim, depende muito do programa que você quer, né, investir. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu fiz um programa só de estudo, não podia trabalhar. Tem gente que trabalha legal, né, tem gente que trabalha legal. Eu não vou correr esse risco, né? Então, primeira coisa que eu acho para quem quer fazer intercâmbio é começar a pesquisar o local, né? E escolher o lugar que quer morar, que país que eu vou fazer o meu intercâmbio. Tá. Segundo, entender um pouco sobre o que eu preciso para fazer intercâmbio, quais são os passos, né? Então, tem muita gente que fala, mas já posso decidir que cidade eu vou morar? Depende do seu investimento, quanto você pode investir. Tem escolas que, dependendo da cidade, são mais em conta, né? Então, acho que a primeira coisa é que tipo de intercâmbio eu vou fazer. Existe intercambista que vem para cá para fazer cursos de inglês, que é o mais comum, né? Que a gente chama de ELICOS. Existe intercambista que vem para cá para fazer o curso VET, que é o curso vocacional, são cursos mais relacionados à área técnica, como se fosse um técnico em administração, um técnico em mecatrônica no Brasil, né? Cursos mais... que já tem inglês um pouquinho mais avançado. Isso, exato. Então tem que ter um upper intermediate para cima, né? E as pessoas que já vêm para cá para fazer faculdade ou mestrado, que existe um público muito grande também. Sério? Sim, bastante. Que vem direto. Vem direto. Você prepara lá do Brasil para fazer uma faculdade ou um mestrado fora, que já dá um caminho para ficar, né? Então, quem consegue se programar com bastante antecedência, principalmente os jovens que se programam, né? Criam ali uma ideia de plano para vir para a Austrália com antecedência, consegue trilhar caminhos até mais eficazes, vou dizer assim, porque tu pode vir para fazer um inglês acadêmico preparatório para a universidade. Sim. Né? Então, eu acho que a primeira coisa é essa, que tipo de intercambista sou eu? Eu preciso de inglês? Traçar um objetivo. Eu preciso de um curso vocacional ou eu quero ir para fazer um mestrado, uma faculdade?
Então, escolhi o meu estilo. Eu sou uma pessoa que eu preciso de inglês. Ok. Qual é o seu nível de inglês? Eu não falo nada. Então, o que você precisa? General English, que é um curso iniciante. Tá. Mas eu também posso te oferecer uma escola que tenha cursos complementares, que são cursos mais puxados, que é um Cambridge, um IELTS, um curso acadêmico que chama EAP, para você ir para a faculdade depois. Vai depender muito do que você quer, do teu objetivo. Focando um pouco mais no longo prazo. Sim, assim. a longo prazo, né? Então, eu acho que é isso. Escolher o tipo de cliente que tu é para ser intercambista, que tipo de curso você precisa. Eu vou fazer o inglês. Quanto tempo? De acordo com o teu nível de inglês e dinheiro, porque quanto mais tempo tu compra, mais grana tu tem que Vai ter ter. que reembolsar. Sim. E comprovar também, né? Porque a gente tem o financial capacity, que você tem que comprovar o comprovação de financeiro, renda, né? isso. Então, normalmente as pessoas vêm com 5 meses de inglês e um de férias, ou 6 meses de inglês e um de férias. Tá. Esse normalmente é o pacote que as agências vendem no Brasil. Então, acho que definiu isso, aí sim a gente vai para que cidade que eu me Qual vejo. cidade escolher? Qual cidade escolher. E né? você já morou em 3 delas? Eu já morei em 3 e conheço Brisbane também. Então, praticamente 4, posso falar assim com bastante conhecimento. E cada uma, é engraçado que cada uma tem uma particularidade, sabe? Não tem melhor ou pior. Sim, depende do estilo de vida. Depende do estilo de vida, depende muito da sua idade, do seu propósito, o que você está querendo buscar. Então, por exemplo, Melbourne é um lugar onde a média de idade das pessoas que vêm para cá para fazer intercâmbio não são jovens, são assim, jovens que eu digo 18, 19 anos que acabou o high school. Tá, entendi. São pessoas assim, 25, 30 para cima. Não sabia não. É uma galera mais, sabe, no momento corporativo, mas está vindo para comprar o inglês, né, que foi o que eu fiz, por exemplo. Então, normalmente são as pessoas que já estão formadas e querem, né, precisam do inglês e tudo mais. E quando a gente vai para Queensland, por exemplo, praia, summer, 365 dias, né? Aí é uma galera mais, tipo assim, terminei meu high school e meu pai falou que eu tinha que fazer intercâmbio. Não todo mundo, obviamente, mas tem muito esse perfil dos 6 meses de intercâmbio. Tá. Né? Então, eu, por exemplo, quando eu morei em Gold, na primeira vez, eu não me identifiquei. Porque eu já tinha 29 quando eu estava morando lá e a galera era tipo 18, 19 anos. Não batia a ideia, o estilo de vida, né? Mas é um lugar incrível. É uma vibe, um estilo de vida maravilhoso. A galera vai pra praia, vai trabalhar de skate, sai do trabalho e vai pra praia, né? E aí, Brisbane tem muito um jeitinho de cidade de interior, assim, sabe? Eu gostei muito de Brisbane porque é muito aconchegante. Lá não tem praia, né? Tem uma praia artificial, né? Que é em South Bank. Piscinão de Ramos lá, né? O piscinão de Ramos chique. Mas tem, assim, Sunshine tá 1 hora e meia de Brisbane, lado, né? Que é maravilhoso. Gold também é perto. Gold, 40 minutos de carro. Então, dependendo do lugar que tu morar aqui em Sydney, você vai gastar esse tempo para ir para uma praia também. Né? Então, eu acho que Brisbane tem muito isso da cidade do interior, cidade mais aconchegante. 6 da tarde fecha tudo. Tem mercado que fecha às 6 da tarde. Sério? É loucura, assim. E aí a gente vem para Sydney, que é a grande São Paulo. Né? Que badalado, no sentido de busy, trânsito... Né? Muita gente na rua. Quando eu tô andando aqui na City, por exemplo, eu me sinto na Paulista. A sensação que eu tenho, eu tô na Brigadeiro Faria Lima ali. Eu acho que eu tô em Xangai, eu nunca fui pra China, mas tem muito. Esse é um detalhe. Muito asiático aqui no centro. Sim. Mas lembra um pouco São Paulo, sim. Normalmente eu falo assim, pra mim, né, Gold Coast me lembra Florianópolis, muito parecido, o estilo. Brisbane me lembra interior de São Paulo. Sydney me lembra um pouco São Paulo, misturado com Curitiba. E Melbourne me lembra, tipo assim, sul, frio. Uma cidade mais estilosa, sabe? Então, muita gente fala mal de Melbourne. Fazer o que em Melbourne? Eu amei morar lá. Foi incrível. Muita opção de bar, restaurante. A vida noturna lá é bem melhor que aqui É o melhor lugar né? que eu já fui. O melhor lugar que eu já fui. Restaurante...
Os pubs, Todos os eu eventos de fui... esporte, os principais da Austrália são lá, a Fórmula 1, Exatamente, o a Australian ATP de Open. tênis, de poker Eu fui num também. bar, assim, que pra mim marcou Melbourne, que ele era, tipo, escondido, Underground? assim, underground. Aham. E aí era uma biblioteca. Você não sabia que era um bar embaixo. E aí tu tinha que Eita. achar o livro certo. Que isso? Quando tu puxava o livro, tinha, tipo, umas dicas, assim, né? Aí tu puxava o livro, abria uma porta. E aí Meio que tu descia. uma Sério, caça ao assim, ó. tesouro, assim, que doideira. Loucura. Você lembra o nome? Ai, não vou lembrar, mas eu devo ter no meu celular Quero ali pra conhecer, depois você gente. me passa esse... Muito legal. Então, assim, Melbourne tem muita coisa para conhecer. Tá. Então, eu acho que cada cidade tem pontos positivos e negativos. Então, Melbourne é muito frio. Se você é uma pessoa que não gosta de frio, não vai para Melbourne, porque Tá. é frio. Sydney também é frio, mas não tanto igual Melbourne. Entendi. Em compensação, o verão do ano passado em Melbourne foi mais quente que Sydney. Esse ano também está mais quente Esse que verão aqui. tá meio doido, né? Não é verão, né, Dani? Exato. Mas enfim, então acho que cada cidade tem muito disso, sabe? Sydney eu Sua acho que particularidade. você acaba sendo mais fácil a adaptação, porque tem muita opção de emprego aqui também, né? Tá. Tudo bem que agora a gente está vivendo um momento na Austrália onde o emprego está escasso. Tem muita vaga e pouca gente. Então, na Austrália inteira hoje você consegue emprego. A mão de obra tá A escassa. mão de obra, desculpa. Mas quando eu morei em Gold Coast, por exemplo, um grande ponto que eu ficava chateada quando eu recebia os estudantes novos Não tem lá, tanta oferta de emprego lá pro a galera pessoal. chegava em Gold, tipo assim, abril e maio. Não Sim. tinha emprego. Cidade turística. Lá ferve, setembro pra frente, né? E as agências batiam assim, vendiam. Não, tu vai pra lá, no primeiro mês tu Vendendo consegue inglês, tu consegue um emprego. sonho, assim. Aham. E aí a pessoa vinha sem preparo, sabe? E aí a galera fazia o quê? Uber Eats. Porque não tinha emprego, não falava inglês Sim. para conseguir um emprego melhor. Pegava uma motinha. Nada, mas- bicicleta. Bike? Bicicleta. Eu tenho uma amiga, Rafa, que ela trabalhou de Uber Eats bicicleta há muito tempo. É mesmo? Até o inglês melhorar um pouquinho e conseguir o primeiro emprego, sabe? Então, Sim. obviamente que a gente vive um cenário muito positivo. Eu acho que quem vier para a Austrália esse ano, assim, vai ter um piece Uma of oportunidade. cake completamente incrível, Aham. né? Tá podendo trabalhar full time. Tem Quem essa chegar também, até né? 19 de março vai ter reembolso da taxa. É verdade. Eu nunca vi tanto benefício para estudante como eu tô vendo agora. As escolas estão com preço especial, então, mas, né, a gente não sabe se a gente vai voltar para o cenário que a gente estava antigamente. Tá. E aí nisso eu acho que Sydney se destaca, no sentido de ser mais versátil, de oferecer todas as opções de trabalho Uhum. Tem na um pouco de obra. cada cidade, É assim, bem mix, talvez. né? Nani tem muita opção para trabalhar como babysitter aqui, porque os pais estão busy, eles precisam trabalhar. E os Sim. australianos normalmente têm 3, 4 filhos. É, Né? nossa Então- senhora. É meio loucura. Então, eu acho que a escolha da cidade vai depender muito disso. Assim, eu Entendi. colocaria o estilo do intercambista, o que, que ele mais se identifica, o que, que mais tem a ver com ele. Tá. E questão de se adaptar, né? Então, clima, trabalho, custo, né? Tem cidades que são mais caras, Certo. mas em compensação, em cenário, né, normal, sem Covid, tem cidade que paga melhor para trabalhar. Sydney Sim. sempre foi o salário mais alto daqui, né? Mas depende muito do propósito. Tem gente que quer vir para cá mesmo para ficar 7 meses, quer curtir um estilo de vida mais leve e não quer morar numa cidade agitada como Sydney. Sim, Tá aí tudo vai pra bem. Gold, talvez. Gold, Brisbane, Perth, né? Esse negócio do propósito que você falou é engraçado, né? Porque eu acho que muita gente vem sem propósito. Eu me incluo A nisso. maioria. E como é que, quando vocês fazem um planejamento para alguém, vocês fazem um planejamento a curto prazo, a médio, a longo? Por exemplo, se a pessoa quiser um cenário, a pessoa faz só os 6 meses e quer voltar. Ou não, já faz o plano B, a pessoa faz 6 meses e depois desses meses quer estender, ou essa segunda parte vê quando estiver aqui. Eu diria assim, tudo vai depender do atendimento que tu tiver lá no Brasil. Então, se Tá. você tiver uma pessoa que realmente trabalhe como consultor, que quer olhar a médio e longo prazo, ela provavelmente vai te oferecer os produtos que vão te permitir acelerar esse processo, né? Muita coisa leva tempo. Tu tem que estar aqui, tu tem que sentir. Então, você Sim, pode ter um tem que ter a plano. vivência, né? Exato, tem que ter um plano e você vai passando de fase, né? Literalmente isso. A gente vai matando um chefão e pulando de fase. Um level. Mas o que eu diria, Cada assim, vez. eu vejo muita gente vindo pra cá sem propósito. Tipo assim, eu vim pra Austrália pra ganhar dinheiro, Pra festar. pra festar. E tá tudo bem, Sim. né?
Total. Só que o que eu diria assim, feche o teu plano de intercâmbio com o que cabe no seu bolso, que tem a ver com todos esses pontos que a gente falou agora, e chegando aqui, procure conhecer as opções. Já de início, De assim. início. Eu falo, Não espera normalmente... um mês antes de Não, acabar o o negócio. tempo de 6 meses de intercâmbio eu divido assim. Primeiro mês, adaptação. Fuso, comida, estilo de vida, cultura, inglês. É um momento de adaptação. Legal. Mudar de casa, tudo mais. Segundo e terceiro mês, você vai trabalhar. Você vai, né, começar a ganhar Meter a dinheiro, mão na massa. continuar estudando, começar a fazer uma reserva, porque, né, se eu for voltar para o Brasil, eu vou querer viajar pela Austrália. Vai para a Ásia né, também. vou para a Ásia, fazer um mochilão. E se eu quiser ficar, eu vou precisar estender meu visto. O terceiro mês é o crucial para você fazer uma consulta. Tá, E pra saber planejar. quais são as opções que você tem para Legal. ficar mais tempo ou para voltar. Então, se eu quero voltar, o que eu preciso fazer para ir embora? Tax return, fechar a conta. O que eu preciso fazer? Tá. Né? Então, tem várias coisas que os estudantes acabam deixando para a última hora, principalmente a renovação de visto, e aí não tem tempo, não tem dinheiro, não tem tempo de pesquisar, e que não que isso seja um problema, mas acabam indo para o business da vida. Né? Isso aconteceu Renovação comigo, do VET. provavelmente aconteceu com você. A gente vai renovando, vou fazer um diploma de business, diploma leadership and management, diploma project management. Pra comprar tempo de Austrália. Para comprar tempo, e tá tudo bem, né? Sim, sim. Mas se você tiver um posicionamento mais estratégico desde o começo de olhar as possibilidades e pesquisar, e se eu quiser migrar? O que eu posso fazer? Posso usar meu background do Brasil? Muita gente não sabe disso, acaba perdendo tempo aqui. Eu conheço várias pessoas que perderam tempo e aí estão aqui mais de 5 anos e não conseguem usar a experiência. Que já venceu os 5 anos e aí tu não consegue usar a tua experiência profissional antiga. Entendi. Então, se tivessem... Né, e eu falo assim, que o que muda é você encontrar alguém que queira te ajudar. Porque se eu tivesse encontrado essa pessoa há 7 anos atrás, hoje eu seria residente. Entendi. Alguém que me falasse, Letícia, não faz diploma de recursos humanos. Faz esse master aqui, que custa $6.000 a mais, só que você vai pagar assim, assim, assim. Tu vai ter o 485, que vai te dar mais X tempo de Austrália para trabalhar full time, e tu pode aplicar um skill visa depois. Hoje eu seria residente. Tá. Né? Então, eu acho que o consultor, a pessoa que cuida do seu intercâmbio, ela tem total importância, não é responsabilidade 100% dela, porque você tem que querer, você tem que ir atrás, Lógico. você tem que pesquisar, mas de ver as opções, de realmente sair da caixinha ali de vender business leadership e falar, o que tu gosta de fazer? Eu, quando eu atendo qualquer cliente meu, eu começo assim, quem é você? O que você veio fazer? O que você quer fazer da vida? Esquece a Austrália, visto, possibilidade. O que tu gosta de fazer? E aí, eu até falei agora há pouco, eu tenho um caso de um cliente de Gold, engenheiro, formado, super bem, assim, profissionalmente, detestava a profissão. O que ele queria fazer era cozinha. E os pais dele recriminavam ele ser cozinheiro. Mas era Cabeça de gente antiga, não adianta, sim, outra total. geração, né? E, então, é isso, eu acho que falta, às vezes, esse approach do consultor de intercâmbio, do agente educacional, de realmente olhar não para o que a agência quer vender, sabe? Eu conheço várias agências que vende essa escola porque paga mais comissão. Cara, eu não adianta, eu não trabalho com agência assim, não consigo, que eu tô ali para ver o que você precisa. O que serve para você? Não adianta eu te vender um curso de nurse, de enfermeiro, se você não suporta sangue, se você não... Como que você vai ficar 3 anos fazendo um curso desse? Né? Então, eu acho que é bem isso, Dani. Eu acho que eu diria isso. Primeiro mês, adaptação. Segundo e terceiro, trabalhar, fazer amizade, curtir, viver. Ver se é aqui que você quer ficar, se bateu, porque também não tem problema. Tem muita gente que tem medo de voltar. Não tem problema nenhum em voltar. Você pode vir de novo depois, se você quiser. Né? E aí, se preparar. E aí, o se preparar tem o caminho de ganhar mais tempo com investimento, ou imigrar diretamente, porque às vezes você já tem até o perfil para imigrar e você não sabe. Né? E aí ficar renovando o visto quando deu 10 anos de Austrália sem nenhum... Exatamente. Podia estar aqui já permanentemente. E muita gente não sabe das opções de cursos que tem aqui.
eu não sabia de muito, sabe? Então, tipo, não sei se tu sabe, tem um curso de mergulho aqui. Para estudante virar professor de mergulho. Que legal. A profissão, cara. Tu falando inglês, sendo professor de mergulho, tu vai para Fernando de Noronha, trabalha lá, curtindo uma Sim. vida. Não, e aqui também, deve ganhar Aqui mal grana, também, né? Fazendo sim. isso daí. Aqui também. Então, sabe, tem curso de hairdresser, tem curso de para trabalhar com a parte de cozinha, que é uma demanda forte aqui na Austrália, Sim. muito legal. Então, eu acho que a Austrália ela traz uma oportunidade de Tem você se reinventar. vários caminhos. Se reinventar, sair do padrão que o brasileiro tem, sabe? De que você tem que ser formado, você tem que ter Total. Aqui é muito bom por conta disso, da gente poder se desconstruir como pessoa e como profissional e sabe, se reinventar mesmo, sair da zona de conforto, sair Sim. do que a mãe e do pai falam e resolver fazer uma Se coisa virar, diferente. meter a cara. Tentar, né? Arriscar, é isso. Eu acho que é isso, eu acho que esse é o caminho para quem quer vir para cá, pesquisar muito, eu sempre falo. Antes de fechar o intercâmbio, o que tu pode fazer? Começa a seguir os grupos, ver as Sim, notícias, legal. ouvir histórias, porque isso vai te dar Começar a ir embasamento atrás, até para né? fazer a pergunta para o seu consultor. E essa escola? E isso aqui? Porque nem sempre eles vão te indicar. Né? Existe Sim, muita questão do interesse da Parte agência do- do que ela quer vender. Tem muito disso. Então, se você não pesquisar e não souber, você não vai for ter atrás, como conversar. Então, e aí eu sempre falo, então, pesquisar, tem muitos canais que falam Tem sobre a vários. Austrália. Os grupos, sabe, eu acho que são fonte de informação, assim, quentinho, de graça, não precisa pagar nada para aquilo ali. sim. Conversar com pessoas que estão aqui, então trocar ideia. Sempre Sim, tem um importante amigo que demais. mora, né? Então isso Aham. me ajudou muito, me deu muita credibilidade. Ouvir de uma pessoa que eu conhecia como é morar na Austrália, como que é. Sim. E fazer pesquisa. Mais de 3 agências. Vai, pesquisa, Eu olha, lembro. pergunta. Porque os preços são iguais. Por agência não tem Os diferença preços são nenhuma. tabelados. Tá? Então, assim, o custo da escola é igual para todas as agências. O custo do seguro-saúde, o SHC, é igual para todo mundo. Tá. O custo do visto é igual para todo mundo. Uhum. Tem agências que cobram, principalmente no Brasil, isso é comum, o processo de renovação de o processo de aplicação de visto com a despachante, né? Que no Brasil você tem que traduzir todos os documentos, Sim, é super, é a primeira aplicação, então ela tem que ser Uma muito bem burocracia, né? feita. Tá. Mas tem muita gente que fala assim, eu sempre vejo no grupo perguntando, vou aplicar meu visto sozinho. E eu falo, É gente... uma coisa que eu queria saber também. Vale a pena aplicar sozinho, com agência? Não vale a pena, Dani. Não vale a pena porque, assim... Custo, trabalho, custo-benefício, Posso assim, te de falar, forma porque geral. eu faço aplicação de visto, eu conheço as telas da imigração e não é fácil. Tem muita pergunta, tudo em inglês. Então, se a pessoa já não fala inglês, é um risco. Tá. Uma vez que você aplica errado, pode ser negado. E aí você já fica com aquela marquinha de um visto negado. Ele nunca mais eu consegui um visto aprovado? Claro que vai. Você pode tentar de novo, né? Sim. Mas eu diria assim, não tem porquê você fazer sozinho, sendo que é o mesmo preço para você ter alguém especialista naquilo que ele está fazendo. E ele vai cuidar disso para você. Então, o que eu diria é, acompanhe todos os processos. Não simplesmente paga e fique esperando. Cobra. Fica em cima. Como que tá? Olha, eu quero viajar em tal data. Quando que eu tenho que aplicar? Sabe, eu acho que é muito disso. Quando eu apliquei o meu visto, tanto para os Estados Unidos quanto para cá, eu fiquei em cima do meu consultor até chegar aqui, sabe? Então, assim, eu acho que isso faz muita diferença. De você saber escolher uma agência que vai te dar o suporte, Uma agência, tá. né, principal, Pegar a não que recomendação. queira vender, mas que queira te dar o suporte, que vai te acompanhar, que tenha um suporte local aqui, Aqui é muito que importante, isso faz né? muita diferença, né? Como você disse, você vai ter outros tópicos aí para falar de chegada na Austrália, kit de sobrevivência de Austrália, currículo, como que eu faço isso, e ter uma agência aqui faz toda a diferença. Para mim Fundamental. foi assim. Eu lembro também. Eu vim com a Information Planet. Eles ficam lá na Kent Street aqui também. E Eu ia lá praticamente todos os dias eu quando também. eu cheguei. E aí tem os workshops, sabe, para você conhecer gente, fazer amizade. Então, eu acho que é muito importante. Então, não tem por que você fazer sozinho, sendo que você vai ter o mesmo custo e vai ter alguém especialista para cuidar disso para você. Fora que o trabalho vai ser muito maior. E essa questão do, por exemplo, tive o visto negado.
primeira aplicação, não necessariamente a primeira, mas Tô aqui, vim pra cá, meu visto foi negado. como é que vocês fazem nesses casos? O que tem que mudar? A documentação? O aplicante ele recupera algum dinheiro da aplicação? Como é que funciona? Porque Quando a gente aplica do Brasil para cá, que a gente chama de aplicação offshore, né? Então, uma vez que você aplicou, você paga uma Visa Fee, que hoje é $630. que é o que o governo está abatendo. Atualmente, para quem chegar até 19 de março, né? Tá. Das 8 semanas. Beleza. Então, essa taxa você não tem reembolso. Visto aprovado ou negado, taxa de você aplicação, pagou para aplicar. Beleza. Tá? O que tu tem reembolso quando o visto é negado, normalmente parte da escola, uma boa parte da escola, tá? Provavelmente eles fiquem com enrollment fee, que é a matrícula, ou até uma multa que a escola cobra. Isso é tudo no contrato que as pessoas assinam, tá tudo explicadinho. Sim. Tem que ler. Tem que ler. E o seguro-saúde você consegue o reembolso. Total, do SHC. Se você não utilizou, total. Beleza. Tá, agora, se você tá aqui na Austrália, né? Vamos supor, tu renovou teu visto, ele foi negado porque foi mal aplicado. Ou Beleza. porque simplesmente a imigração negou. Eu já vi casos de pessoas Sem que motivo tiveram nenhum. visto negado, que eram super genuínos e foi negado. Acontece, Né? Acontece. infelizmente. É randômico. Tem alguns que são randômicos. Tá. Mas a maioria é visto mal aplicado, sendo bem sincero. Então a carta de intenção não tá boa, não mandou documentação, preencheu errado. Eu já tive um caso de um estudante, eu não vou revelar o nome da agência por respeito, mas assim, o sexo estava errado. Tipo assim, Letícia masculino. Eita. Sabe? E aí Sim. isso vai dando margem para a imigração olhar, vamos ver essa aplicação como que tá. Sim. E aí eles vão indo, eles vão abrindo. Então, quando acontece de um visto ser negado onshore, dentro da Austrália, você tem a opção de fazer o appeal, que é a apelação. Tem um órgão que é abaixo da imigração que cuida desses processos, tá? Antigamente, até o ano passado, era de graça fazer a apelação. Você não pagava nada. Hoje custa $3.000. $3.000. Independente do tipo de visto. Independente. Para você apelar, para você recorrer, né? Pedir para reverem seu processo, custa $3.000. Portanto, eu sempre falo para os estudantes, façam o planejamento de renovação do visto com antecedência, para vocês terem tempo de ter uma reserva. Nesse caso, não vale a pena fazer uma outra aplicação sem o appeal? Tem que sair da Austrália daí. Aí você tem que entendi. sair da Austrália, aplicar offshore, não pode aplicar de dentro, você tem que sair. Então, quando tu faz a apelação, esse appeal, ele demora em torno de 1 a 2 anos para ser analisado. Eu conheço pessoas que tiveram o visto negado, aplicaram o appeal, o visto acabou, a pessoa foi embora e nunca foi chamada. O visto da pessoa... Então, acabando o visto, a pessoa tem que ir embora. Não necessariamente. Ou pode ela ficar pode aqui. colocar mais um curso e ir ficando até sair. Entendi. Mas ela fica no bridging, né? Naquele visto de espera. Certo. Então, existe essa possibilidade de recorrer. E aí o processo quando você é chamado, você tem que estar com um perfil genuíno na escola, você tem que estar com as suas FIIs em dia, attendance, tudo certinho, evitar, né? Não cumprir regras, evitar ter problema com a polícia, evitar atravessar no farol vermelho, tudo isso vai contar para o teu... beber na rua, dirigir, beber, todos esses tipos de coisa pegam, sabe, na aplicação do visto. Então, mas é possível, eu conheço pessoas que fizeram appeal e tiveram visto aprovado depois. Então, apesar de ser caro o investimento, são $3.000, mais o advogado, né? Então, a gente está falando em torno de 5 a 6 mil de investimento. Uma grana. Mas para quem quer ficar, Dani, a gente sabe que a gente consegue esse dinheiro aqui muito rápido, né? Então, mas é isso, tá? Então, se você aplicar do Brasil, é um processo, se você aplicar daqui é de outro. Tá bom, legal. Eu queria que você me explicasse qual que é a diferença entre a agência de intercâmbio e o agente de imigração. Porque quando eu vim, eu não falei com nenhum agente de imigração, não. Eu só falei com a agência de intercâmbio. E eu não sei se eles tinham esse serviço lá, ou pegava a opinião do cara lá, porque eu só conhecia a menina que me atendia. E pelo também quando eu estava prospectando para vir para cá, falei com várias agências e tal. Na época eu não lembro ninguém falando de agente de imigração. Ficou mais comum, assim, faz uns 3, 4 anos que eu acho que bombou mais esse tema, né? Processo imigratório para a Austrália existe há muitos anos. Antigamente, 10 anos atrás,
Você chegava aqui, qualquer cursinho VET que tu fazia, tu conseguiu visto. Era o PR. O meu, uma das pessoas que trabalha comigo hoje, ele conseguiu o visto dele como chefe de cozinha aqui, não precisava nem da experiência profissional. Você terminava o curso e Fazia aplicava o PR, era assim. É mesmo? Era muito fácil. Isso há 17 anos atrás. Né? Como contador, antes, você, com o certificado 4, você conseguia migrar para a Austrália. Childcare era mais fácil. Então, obviamente que foi ficando... o país está evoluindo, né? Então, obviamente vai ficando mais difícil. Os critérios vão ficando mais difíceis. Mas a diferença de trabalho desses dois mercados, que eu te diria assim, normalmente a agência de intercâmbio ela é mais focada em vender aqueles cursos que eu falei. Então, um curso de inglês, um curso vocacional e um higher education. Ela não... Que é o que eles são comissionados. Isso. Ela não necessariamente é especialista em processos de imigrar. Então, ela trabalha com Student Visa, que é o visto 500. Tá. Ou, no máximo, o Tourist Visa, que a pessoa vem de estudante, de turista e pode estudar por 3 meses, né? Que é o máximo. Então, um Migration Agent... Primeiro que ele tem que ter uma certificação para ser Migration Agent. Tem um curso de mais ou menos 1 ano, caríssimo. Falando, né? 25 mil? Em torno de 25 a 30 mil. É bem caro, depende da cidade que você faz, obviamente. Mas é um curso, assim, é uma faculdade. Tá. Sabe? Então, para quem realmente quer exercer a profissão. Exato. Então, as pessoas às vezes falam para mim, nossa, mas é muito caro a consulta, em torno de $300 uma consulta. Eu falo, gente... Tem noção que você está falando com uma pessoa que é especialista naquilo? Sim. Sabe? É o tempo dela, é o estudo dela, a experiência dela. O dinheiro dela. E ela vai falar com todo mundo sobre isso. Então, é diferente. Se você quiser a minha opinião sobre como fazer um currículo, eu vou ter um preço. Se você quiser a minha opinião como migrar para a Austrália, o produto é completamente diferente. Então, eu acho o preço equivalente para quem sabe trabalhar. Não é qualquer advogado, qualquer agente de imigração que também vale esse preço, né? As pessoas têm que fazer pesquisa e eu conheço pessoas que falam, direto vem pra mim, paguei $300 na consulta, meia hora de conversa, não me falou nada. Eu não cobro a minha primeira consulta com o meu advogado, a gente faz for free pros brasileiros. Legal. Então, o investimento não tem. Se você gostar do meu trabalho, você vai voltar e você vai fechar comigo. Né? Então, a gente decidiu não cobrar exatamente porque a gente não quer ficar fazendo consulta. O nosso trabalho é resolver, é fazer acontecer, né? Mas enfim, então a diferença é bem essa. A agência ela vai estar, o foco da agência de intercâmbio é intercâmbio. É pessoas que querem ir e viver intercâmbio, estudar, trabalhar, viver, viajar. Então ela vai estar mais preocupada em fazer a aplicação do visto de estudante e oferecer os serviços para um estudante. Tá. Passagem aérea, né, assistência extra de bagagem se você perder, viagem pela Austrália, uma trip na neve, uma trip para aqui, para lá. Legal. Esse é o foco e eu acho que é muito importante, sabe? Mas aí se você tem uma agência que oferece esse serviço e também oferece a parte para quem pensa em imigrar ou para quem pensa em se qualificar com uma profissão da Austrália... É um mega combinado, né? Então, assim, é o famoso meio a meio da pizza, assim, você tem tudo num lugar só. E nem todas as agências oferecem esse serviço, né? Algumas não têm Migration Agent ou advogado mesmo, mas elas têm parceria. Então, acaba que esse assunto ele fica muito para quem já está aqui. Dificilmente as pessoas que estão no Brasil conseguem enxergar já lá na frente. Hoje, com a informação que a gente está trazendo, fica muito mais fácil. Se a gente tivesse tido essa aula quando a gente estava pesquisando intercâmbio, a gente já estaria num outro pathway, né? Podia estar em outra situação. Outro caminho. Ou não, também. Mas você teria a informação. Quando eu vim para cá, eu não sabia nada sobre visto, como era, como funcionava, né? Então, era bem leiga. Mas eu acho que é bem isso. Então, tipo, se você está no Brasil e pensa em migrar para a Austrália, por que não já procurar um advogado? Porque às vezes você pode vir direto do Brasil para cá, na sua ocupação, naquilo que você faz, né? Validar o diploma, a experiência. Valida o diploma, estuda o inglês de lá. Dizem que é mais fácil passar no IELTS fazendo offshore do que fazendo num país que o inglês é a língua nativa. Eu não sabia.
há lendas aí. Aham. E tempo, né, Dani? Tipo assim, você tá trabalhando, você tá em casa com a sua O família. tempo é o que pega, né? E aí você pode começar a fazer os skills assessments, toda aquela burocracia para quem quer imigrar, que é um processo longo, dentro da sua casa. Aqui a gente tem que trabalhar, estudar, limpar a casa, né? Porque tem os E roommates, só emoção, tudo junto, tudo ao para mesmo tempo. além disso cuidar do nosso futuro. Então, Sim. eu diria assim, dificilmente as pessoas que estão no Brasil já vêm com esse propósito. Acho que Com essa 10% cabeça, né? da galera vem com esse pensamento de quero morar na Austrália. Até porque eu acho que precisa ter essa Mas tem que a experimentar vivência também, né? Como liga, é que... né? Vou curtir, Total, é meu total. lugar. Conheço várias pessoas que vieram pra cá e não gostaram da Austrália. Sim. Não se identificaram, entendeu? Não é isso aqui não é pra mim, eu não tô disposta a trabalhar de cleaner, não tô disposta a começar assim, 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 e tá tudo bem. Voltaram pro Brasil e estão super bem lá. Uma escolha. Né? É uma escolha. Muitos outros países, como Portugal, oferecendo o processo, né, de trabalho agora. Então, eu acho que a oportunidade está aí, né? Cabe a cada um ir atrás, pesquisar, se identificar, ter um pouco dessa Sim. empatia de quero, não quero, estou disposto, não estou disposto. Porque, como eu disse, é um lugar para você se desconstruir. Se você vier para a Total. Austrália Com com a uma cabeça viseira, fechada, cabeça assim, né? fechada, esquece. Isso aqui vai ser um jogo muito difícil para você. Agora, se você vem de coração aberto para aprender, para conhecer gente, para crescer, Sim. É uma baita a experiência. escola que isso aqui é para nós, acho que nem Harvard oferece, sabe? Sim. Então, acho que é isso. Acho que essa é a grande diferença de agência e migration agent. São focos diferentes, são propósitos diferentes e um não anula o outro. Eu acho que combina. Legal. Né? Acho que combina com o propósito que você tem. Legal. Eu queria agradecer muito a sua presença, o seu tempo. A conversa foi muito legal. Você gostou? Adorei, tô um pouco nervosa ainda, não vou mentir. É? Pô, a próxima vez eu ofereço um negocinho pra gente tomar, né? Justo. Foi muito bacana, acho que você esclareceu muitas dúvidas. E como é que a galera te encontra nas redes sociais, pessoal que quer trocar uma ideia, quer entender um pouco mais? Sim. Eu tenho o Instagram da Te Ajudo Com Tudo, né? Então, @Te Ajudo Com Tudo, _AUS, de Austrália. Tá ali, acho que não dá pra ler, exatamente. mas... A gente vai deixar aqui embaixo no vídeo. Vou colocar Arrasta aqui, pra ó. cima. Ativa o sininho. Exato. E lá no meu Instagram eu acabo dando todas essas informações, né? Trago as novidades do que está acontecendo aqui na Austrália, como vir para cá, quais são os caminhos, para quem já está aqui. Então, é só falar comigo no Instagram, melhor canal para a gente ir conversando. Legal. Eu tive uma ideia na primeira conversa com o Hugo. Meu Deus, tô com medo. E aí eu queria pedir para você assinar essa bandeira da Austrália. Que lindo. E queria que você definisse a Austrália em uma palavra. Uau! Então, mas palavra. eu não sei se essa foi uma boa ideia, porque eu tenho quase certeza que todo mundo vai falar a mesma coisa. Fala o que ele disse, eu não falo essa. Ele falou oportunidade. Foi a primeira que veio na minha cabeça. Mas é uma ótima, é só você falar que não pode. Não, poder pode. Não, tem tantas outras qualidades. Exato. Né? Que a Austrália representa, em uma palavra, oportunidade ela já é. Né? Sim. Eu acho que... Acredito que eu posso dizer... Desconstrução. Desconstrução. Eu acho que desconstrução, porque 7 anos que eu moro nesse país, 7 anos que eu chamo a Austrália de casa e que é o lugar que eu quero morar, o lugar que eu quero construir a minha família. E a Austrália me mudou muito como pessoa. Me fez uma pessoa melhor, me fez uma pessoa mais compreensiva, mais calma, mais persistente também, mais dura no sentido de eu sei o quanto isso custa, então eu vou cuidar, porque, né? Valorizar as coisas. Então, acho que desconstrução, acho que, por exemplo, vou dar um exemplo por que desconstrução, tá? Eu era uma pessoa no Brasil que eu cobrava muito atendimento. Por trabalhar com gente, eu queria sempre ser bem atendida. Então, eu ia num restaurante, se o garçom não me tratasse bem com educação, nada demais, simples. Educação, meu pedido certinho, eu não pagava os 10%.
Entendi. Isso pra mim hoje é ser arrogante, é ser estúpido. É porque eu acho que quando você também está no lado de lá, Exatamente. você tem um pouco mais de Não vim pra cá. empatia. A hora que eu virei a garçonete, que eu vi como é trabalhar, Aham. que eu vi como era a tia da escola que limpava o A banheiro, rotina, a né? rotina, tudo que passa para estar ali na frente do cliente, eu me desconstruí. Total. Então eu acho que a Total. Austrália é um lugar onde a gente se desconstrói para construir mais coisas. Que legal. Então, Vamos sua lá, um lugar assinatura... específico? Ou... Não, o lugar que você quiser. Assinatura, a palavra e a data de hoje, dia 27 de janeiro. E pessoal, a gente vai acabar. Eu queria muito agradecer a Lê de novo. Também não esqueçam de seguir o canal, curtir o vídeo, compartilhar aquelas coisas. Eu não estou acostumado com essa vida de youtuber. E também entrar no grupo Brasileiros em Sydney, né? 2022, que é o grupo que a gente Do também momento. compartilha tudo. E é isso. Espero que vocês venham para cá também e consigam alcançar os objetivos. É para isso que a gente fez esse podcast. Né? Muito obrigado. Eu que agradeço. Deixa eu ver, eu não estou acostumado com esses botões. Eu tenho um botãozinho de triste. Mas eu... Ah, acho que não. Deixa pra lá, depois eu... Botãozinho do quê? Aqui, ó. Tá acabando o podcast, música triste. Vocês querem que eu volte? Deixa um like aí que eu volto. Então. E, Lê, obrigado. Eu que É agradeço. isso. Foi um Uma próxima prazer. oportunidade, espero que você volte. Com Eu quero também certeza. como eu falei, dar oportunidade para outros profissionais. Sim, eu acho que tudo é válido, né? Acho Eu acho que que essa são é a ideia. visões, são estilos diferentes. E eu que eu puder contribuir, te ajudo com tudo, pode contar comigo, estarei sempre à disposição. Muito obrigado. Já contribuiu bastante, pelo menos aqui com o nosso canal. Tamo junto. E vai alcançar esses 900 aí, Bora lá. contando vistos aprovados. And counting. Gente, muito obrigado. Tchau, galera. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada.